certo aqui? 79, eu coloquei. E eu vou tirar a conexão daqui. Já tá tirando. Não, já tá ao vivo. Oi, pessoal, vamos lá. Esperar o pessoal entrar para a live de hoje. Pessoal que está chegando, boa noite. Estamos aqui para essa conversa tão importante, né? Sobre a questão da arte. O que a gente pode pensar sobre a arte com os nossos filhos, com a gente mesmo, nesse tempo de distanciamento social. O que a gente pode produzir enquanto arte. Vamos conversar hoje com uma pessoa muito legal, uma artista plástica, também educadora, que faz um trabalho muito bacana com muitas crianças no seu ateliê, @ateliê Camila Govas, é isso? Ateliê Camila Govas. @ateliê Camila Govas. E a Camila vai conversar com a gente sobre essa situação toda que a gente está passando e como a arte ela é central na nossa vida. Circulou nas redes sociais uma fala que eu achei muito interessante, que é essa pergunta, né? Como é que seria a nossa vida? Imagine a nossa vida sem arte. E aí eu fico me perguntando, especialmente agora na quarentena, né? Imagina a nossa vida sem as nossas séries, sem os nossos filmes, sem as nossas músicas, sem os nossos livros. Então, a arte é uma coisa estrutural, fundamental. Embora a gente tenha visto que esse cenário contemporâneo é um cenário que ameaça muito o fazer artístico, a gente precisa dar voz, dar vez, colocar no centro mesmo das questões a questão artística. Então, Camila já está aqui. Eu vou convidar. Vamos esperar ela entrar. Oi, Camila, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite, muito feliz. Ainda mais por, nesse momento, falar sobre arte para mim é uma felicidade. Ainda mais com você, que eu sei que é um apreciador da arte. Então, me deixa muito feliz. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu estava conversando com as pessoas antes de você chegar, que circulou nas redes sociais um pensamento que imaginar a vida, como seria a nossa vida sem arte. E eu falei, especialmente agora que nós estamos em distanciamento social, imagine viver essa experiência sem os livros, sem a música, sem as nossas obras de arte plástica, sem as nossas séries, os nossos filmes. Seria absolutamente insuportável, não é? Eu sempre falo assim, a gente precisa primeiro vivenciar para compreender a experiência, né? Eu não sei exatamente como seria na realidade, mas a experiência que eu tenho como artista, como apreciadora e como educadora, eu posso afirmar que seria muito difícil, mais difícil do que já é. Porque eu acho que a arte, como diz Nietzsche, ela nos salva, né? Ela faz com que a gente consiga compreender a verdade e a arte nos salva desse processo. Então, eu tenho certeza que seria muito mais difícil do que está sendo. Eu queria começar com algumas provocações, com duas frases aí que eu acho que são interessantes para a gente começar a pensar. Uma é aquela do Ferreira Goulart, que diz que a arte é necessária porque a vida não basta. Queria que você me contasse o que você acha disso. E a outra do Andrew Ho, que diz que a arte, para ser arte, precisa ser inútil. O que você acha dessas duas falas? E depois eu vou comentar. Ferreira Goulart, né? E já vou também para Índio. Eu acho que a arte, ela na verdade, ela tá tão atrelada ao que nós somos. E aí eu falo muito dessa, lá no ateliê, por exemplo, eu falo muito dessa relação que as pessoas têm com a arte, de considerar a experiência artística como algo extremamente ligado à técnica, ao modelo tecnicista que a gente tinha de educação pela arte, né? E eu acho que a arte entra nessa relação do inútil, dentro da perspectiva de que ela está a favor das nossas experiências. Ela não precisa ser isso tudo dentro dessa perspectiva que as pessoas têm de o artista, né? Da experiência, por exemplo, do olhar à arte. Me instiga muito, dentro das exposições que eu monto dos alunos, como as pessoas olham para a arte e querem ter um resultado estético dentro de um padrão que elas acreditam que é o convencional, dentro de um modelo acadêmico. Mas eu fico vibrando justamente com a diversidade, com o que a gente tem dentro dessa inutilidade desse olhar, sabe? Eu acho que
a arte, ela tá na essência das experiências humanas. Você fala muito da subjetividade. E eu acho que a arte se presta a isso, sabe? Essa relação que a gente tem que ter com o mundo e com a gente mesmo. Então, ela não tem que ser ou seguir um padrão, ela tem que ser. E é por isso que aí a gente se descobre, né? Eu gosto muito, Camila, dessas duas frases, por isso eu escolhi começar com elas, porque a primeira, quando diz assim que a vida não basta e por isso a arte é preciso, é na linha do que a gente vem falando ao longo dessas lives todas que vimos fazendo, que a vida do humano é uma vida inventada, não é uma vida posta, não é uma vida dada. E a vida inventada, ela traz uma série de dificuldades, porque a gente tem que se virar nos 30 para conseguir se subjetivar, mas também é aí que reside toda a grandeza e toda a potencialidade do que a gente tem enquanto humanos, né? Então, a vida só a vida não basta. Então, a arte, ela vem para nos mostrar isso, que o fazer das coisas é muito diferente do fazer das pessoas, né? O fazer das coisas é um fazer que um objeto, quando ele nasce perfeito. E nós nascemos imperfeitos e vamos nos fazendo à medida que vamos vivendo. Então, a arte é parte constitutiva disso. E sobre o Andrew Rowe, a ideia da arte inútil, eu acho que a grande utilidade da arte é justamente ser inútil. Porque vai na contramaré dessa lógica produtiva, dessa lógica de talvez mais artesanal, de padrões, exatamente, e que abre janelas, abre uma possibilidade de transcendência sem a qual o humano estaria condenado, de certa forma, a se desumanizar. Você concorda? Concordo. Eu costumo, nos encontros com os meus alunos, eu falo muito sobre isso. De como nós, seres humanos, precisamos lidar, o que seria essencial para a saúde do ser humano, essa relação entre o real e o simbólico, né? Entre o que a gente percebe dentro dessa realidade que você coloca, mas também dentro do que é simbólico dentro disso e como a gente compreende. Então, a arte, ela é fundamental para essa compreensão. Tem um texto de Rubem Alves que eu amo muito, A Complicada Arte de Ver, né? E ele fala disso, dos olhos de poeta. Eu uso muito essa expressão que a gente precisa aprender a ter mais olhos de poeta, para que a gente transforme coisas que, dentro dessa utilidade, do inútil para a utilidade, e a gente consiga criar novas perspectivas da compreensão, né, do mundo. Eu acho que a arte, ela surge para isso, para que o sujeito, o ser humano se compreenda, e ele vai se transformando. E eu acho que essa é a grande questão da arte. Thaís coloca aqui, um beijo, tá? Ela coloca aqui que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. Né? O Oswaldo Montenegro fala muito isso. E essa ideia que o Chico Buarque também fala, sabe que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. E eu tenho defendido, Camila, que em tempos como esse, tão nebulosos, tão difíceis, a gente precisa se abraçar com a ciência, porque a ciência, ela traduz uma verdade importante do humano, especialmente em tempos de pandemia, mas com uma mão a gente se agarra na ciência e com a outra a gente precisa se agarrar com toda a força na arte. Porque quem vai nos dar as respostas dessa possibilidade de enxergar na escuridão, ainda que a arte não saiba a resposta, como muito bem salientou Thaís, é propriamente a arte. É essa visão ampla das coisas, é essa transfiguração da realidade, é essa possibilidade de ver as coisas com outros olhos, que nos dá uma certa condição humana de traduzir, ainda que de maneira imperfeita, essa nossa experiência tão difícil. Você concorda? Eu concordo plenamente, e eu acho, e dentro da história da arte, os artistas, eles sempre tiveram esse propósito. Não existe uma resposta, existe sim uma busca. Existe, assim, uma referência de se compreender dentro de um contexto. Se a gente for estudar a história da arte, enfim, em qualquer período, a gente vai ver que a arte foi um reflexo do seu tempo, dentro de uma adaptação, dentro de uma busca de sobrevivência, a relação também que os gregos já falavam do hedonismo, do desejo e também do poder, né? Então, a arte, se a gente for estudar a história da arte, a gente vai perceber que ela esteve a favor do humano o tempo inteiro. Dentro dessa perspectiva, ela não tem uma resposta. Tanto que é interessante que muitos artistas, no seu contexto, não foram compreendidos, né? Naquele momento, eles não foram compreendidos. E eles precisaram de um tempo até social para que as pessoas entendessem o que eles estavam querendo dizer. E eu acho que
esse é o momento que a gente está passando agora, né? A gente não sabe o que vai ser. A gente sente. E esse sentir, eu acho que a gente vai tentando se adaptar a esse sentir ao tempo, se adaptando, se construindo, reconstruindo. E eu acho que a arte tem salvado mesmo. E eu acho que a arte vai revelar muita coisa também. E a gente está vendo aí atrás de você uma arte sua, né? Que tem a sua característica inconfundível. Conta um pouco como foi aí como é que você tem trabalhado enquanto artista nesse tempo? É isso, assim, eu sempre, meu trabalho como artista sempre buscou as relações. Eu sei disso. O que elas, primeiramente, como eu interpretava, percebia e sentia as relações. Dentro dos encontros, dos desencontros. Então, esses corpos que pouco importa as suas características físicas, mas na intensidade dos encontros, de como eles vão se construindo, se relacionando, se distanciando. Então, essa obra eu fiz, ela é uma das séries do Abraço. E eu acho que nesse momento ela tem sido muito forte, muito marcante, assim. O quanto as pessoas têm parado para pensar no sentido e no conceito do abraço. E eu acho que E isso é na falta que ele importante. faz, especialmente, né? E também de como, eu sempre falo isso, para quê, como, eu acho que as pessoas estão se perguntando mais como eu abraçava, o que é o abraço. Eu fiz o ateliê fez um ano agora, eu fiz um Café com Arte, que é um projeto que a gente tem no ateliê, e foi uma live muito bonita e a gente falava sobre isso. Eu acho que esse momento é um momento onde as pessoas, claro que na dor, mas a dor é humana e ela transforma também, ela ensina. As pessoas têm parado para pensar e sentir um pouco mais. E eu acho que a arte é intimamente ligada aos sentidos. Ela provoca o humano a perceber e a sentir mais. Então, o abraço é uma referência de como eu sinto isso e como eu revelo o meu abraço. Aí tá aí para todo mundo. Você falou da questão da história da arte, e aí eu vou começar, eu separei alguns livros aqui de casa para indicar para as pessoas, e já vamos começar então a indicar um que tem a ver com a história das crianças, para a gente já puxar essa história aí das crianças e tal. É esse livro aqui, muito interessante, não sei se você conhece, mas é uma maneira muito legal de contar para as crianças um pouco dessa história, e ele vai, não sei se dá para ver aí, mas é um livro muito, as muito ilustrações interessante. maravilhosas. Não conheço não, vou procurar. Vale a pena quem tiver a possibilidade. E eu queria já então começar a fazer uma pergunta nesse sentido. O que a gente pode, como a gente pode pensar a dimensão da arte na vida dos nossos filhos agora em casa, nossos filhos crianças e adolescentes, você que tem essa experiência tão grande como artista, mas também como alguém que faz educação ligada à arte, que tem a sua experiência no ateliê ou em várias escolas por onde está e já passou, eu queria te ouvir. Como é que você pensa essa questão da arte nesse período agora da nossa experiência social de distanciamento? É muito interessante porque agora, com esse afastamento, as pessoas estão em casa e estão questionando muito o tempo. Ontem eu vi a live que você participou com Olga e falava muito sobre essa relação do tempo, de como sentir, de como fazer. E ela falava até da relação dela com os filhos. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí eu falo um pouquinho de mim, assim, não enquanto educadora, nem enquanto artista plástica, mas Camila. Eu, quando criança, fui estimulada a perceber, a brincar. E eu lembro que isso se torna memória de ficar olhando para as nuvens, assim, de brincar de teatro com os meus amigos do prédio, de quebrar tijolo para fazer casas no quintal. Eu tive a sorte de ter uma educação que favorecia muito o imaginário, essa coisa inventiva. E eu vejo hoje as pessoas desesperadas, querendo soluções. O que eu faço? E a primeira coisa que eu falo é se divirta, sabe? Comece a olhar para as coisas que você tem em casa e possibilite brincar, experimentar.
Então, por exemplo, eu tenho dado algumas dicas. Então, por exemplo, as pessoas têm essa coisa do imaginário da arte, de, primeiro, material, né? Eu preciso de grandes materiais para fazer uma excelente arte. Gente, arte é expressão e arte é subjetividade. Então, o que você faz e tenha sentido, tá valendo. Então, por exemplo, fazer tinta com coisas que você tem em casa, ingredientes que você tem em casa, pigmento, massinha com farinha de trigo, cola. Então, materiais você pode fazer com o que você tem. Eu dei algumas dicas e hoje em dia, com a tecnologia, ela ajuda nisso. É só colocar Sim. lá como fazer massa e já aparece. Mas eu acho que o fundamental, Alessandro, é esse exercício da percepção mesmo. A obra de arte serve para quê? Só para olhar e contemplar? Não, a gente conta história. Eu lembro que eu trabalhei no Museu de Arte da Bahia e eu lembro que era muito interessante. Eu participei da primeira exposição de Auguste Rodin em Uhum. Salvador, antes de abrir o Palacete. E eu Sim. lembro que o grande desafio era, nossa, vai chegar um grupo de crianças e como é que a gente vai contar a história de Rodin, que é uma história intensa, densa? Eu Uhum. falava, gente, brinca, senta no chão e conta. E então, quando chegava o grupo de crianças, eu falava, Camila, vai você. E eu adorava, porque eu aprendi no museu que a gente tem que se divertir e imaginar. Então, eu acho que é isso. O que você pode fazer em casa? Nossa, tanta coisa. Por exemplo, todo mundo gosta de tecnologia. Com os mais velhos, né? Pega a máquina, o celular, por exemplo, e vai brincar de ver a casa de um outro ângulo. O que você consegue enxergar que antes a gente não percebia? Desafia o olhar, a percepção, sabe? Vai se alimentar. Ontem, não, essa semana, eu postei uma aula sobre o Giuseppe Archimboldo, que ele pintava usando referências, ele era um inventivo, mas com comida. Aí eu falei, vamos brincar? Então pega o que você tem em casa e vamos fazer um personagem. Então eu coloquei olho de cenoura, fui brincando com as possibilidades. E não para por aí. Você pode fazer esse boneco com a comida com as crianças e contar uma história, perguntar como é esse personagem, o que ele sente, o que ele faz. Uhum. Traz um pouco desse imaginário. Pega uma obra de arte e vai estimulando o olhar, pergunta que lugar é aquele, quem mora ali. Eu acho que a arte, ela é para ser apreciada, mas ela traz essa referência também da sua interpretação, né, que é a fruição. Então estimula, brinca. É. Eu tive uma experiência em dezembro, janeiro agora, né? No início do ano, de estar com meus filhos, com meu filho, com minha sobrinha no museu, e foi Eu interessantíssimo, acompanhei, né? adorei as fotos. Foi demais aquilo, porque a visão dele das coisas, e eu com meus parcos conhecimentos fui lá explicando para ele umas coisas, e quando você fala daquilo, a criança olha para aquilo sem acreditar que havia ali uma intencionalidade X ou Y, ou que aquilo quer dizer tal coisa, ou que aquilo pode estar ligado um quadro com o outro. E é incrível como essa conversa mudou completamente a forma como eles se relacionaram com todas as obras subsequentes, porque havia ali um entendimento da potência do que aquilo significa. Então, eu penso também, Camila, que uma boa narrativa dos pais, no sentido do fazer artístico dentro de casa, com esses materiais diversos, e que tudo, no fundo, é arte, né? Se a gente for pensar, tudo pode Uhum. ser encarado como uma questão artística, faz uma diferença enorme para os meninos, porque ainda há um certo entendimento nas crianças, de um certo pensamento, vamos chamar assim, encaixotado, e a gente precisa desconstruir. O meu, por exemplo, depois de assistir o ET, ele fez um desenho do ET Eu que eu vi, achei, adorei. pois é, que eu achei lindíssimo, meio cubista, assim, um negócio diferente. Eu Eu ainda falei isso. achei lindo. E ele tem um certo receio de mostrar, porque ele acha que esteticamente não é parecido com aquilo que estava. Então a gente tem feito um trabalho para mostrar que não tem que ser parecido, que é a leitura dele, que esse é o valor da verdadeira obra de arte, é que a leitura da pessoa é essa a marca, né? Qualquer pessoa que olha para uma obra sua vai ver o seu registro. Está aqui também com a gente meu querido amigo Elano Passos, um abraço, grande artista. Elano, ele foi no Então é outra, ateliê, batendo papo pois e... é, outro Nossa. traço que você olha e você diz assim, aquilo ali. Então, é importante também ter essa conversa com as crianças, você não acha? Acho. E o ateliê, falando do ateliê, ele surgiu dessa necessidade, Alessandro. Uhum. Para mim, enquanto educadora, na verdade, assim,
tudo misturado, porque eu percebi a importância da educação pela arte no momento em que justamente eu entendi que as pessoas tinham essa compreensão da arte como tecnicista, esses padrões estéticos. Isso me angustiava muito. E aí eu falei, não, a gente precisa desconstruir isso. Então, é interessante porque quando eu entro num colégio, eu vou fazer um trabalho, uma consultoria, alguma coisa, eu primeiro tenho um grande desafio de desconstruir isso, para depois construir isso que você está falando, do desejo, sabe? Da vontade por querer compreender. E aí, alguns alunos falam assim, Camila, por que seus olhos brilham quando você fala da vida dos artistas? E eu falo, porque eu gosto de conhecer o outro. Antes de olhar para uma obra e falar, nossa, ela vale milhões, ela foi uma obra que criou um movimento, eu quero saber quem foi aquele sujeito e o que ela revela ali. E aí eu faço isso nas aulas, eu conto muita história na aula. E além de contar a história daquele artista que está ali, eu pergunto qual é a sua história? O que você quer dizer? Então, a arte é fundamental. E o ateliê surgiu disso. Dessa intenção da gente reconstruir o que é arte, dessa compreensão. Arte contemporânea, eu amo trabalhar com arte contemporânea, porque é justamente essa ideia de que não é que tudo é arte, mas tudo pode se transformar em arte. Né? A partir dos conceitos, das ideias. Então, isso que vocês estão fazendo com o Luca, eu acho que é primordial na formação, porque cria a imaginação e aquilo que eu falei, traz o simbólico, né? E isso que você está falando dos padrões, é muito difícil no início, qualquer pessoa, adulto, criança, a primeira frase é: eu não sei pintar, eu não sei desenhar. Porque já vem com essa tendência do medo da crítica, da comparação. E eu sempre falo, o maior inimigo da arte é o medo. Então a gente primeiro tem que desconstruir, trabalhar esse medo para você se encontrar. A maior felicidade que eu tenho é quando alguém entra no ateliê e sai de lá dizendo, nossa, que experiência fantástica, porque eu consegui sair daqui sabendo pelo menos o que eu queria dizer. E ninguém me julgou por isso. E isso é o essencial da arte. E, aliás, acho urgente para os nossos dias de hoje, né? Acho urgente que a gente autorize os nossos filhos a expressar essa percepção, esse sentimento da realidade através da sua arte, porque isso salva vidas, né? Isso constrói sentido, isso produz uma interpretação possível para isso que parece quase ininterpretável, quase que a gente não consegue dar nenhuma interpretação. E aí eu queria sugerir dois outros livros. Um é esse aqui, que eu gosto muito. Não sei se você conhece. Sim, esse eu conheço. É muito interessante porque ele fala das obras e ele propõe coisas para serem feitas com as crianças, releituras. Isso aqui é realmente um livro que eu sugiro que todos os pais possam tentar ter, porque é um auxílio muito legal para trabalhar. Porque às vezes tem pessoas, eu falo isso assim, se permita, sabe? Então assim, mas eu vou olhar para uma obra de arte, brinque, é isso assim. Comece a contar a história, que lugar é aquele, crie personagens, pegue objetos em casa. Semana passada eu fui dar uma aula para uma aluna do ateliê e ela falou, eu não tenho material nenhum em casa. Falei, tá, enquanto a gente não resolve essa questão, vamos providenciar. Vamos para a cozinha. Para a cozinha, eu falei, E a gente fez um trabalho na cozinha. Na outra aula a gente fez com objetos de casa. E aí eu fui trabalhando essa ideia dos objetos enquanto construção estética mesmo. De comparações, associações. Isso aqui parece com o quê? Vamos construir um personagem. Então, o olho, a boca, brinca. Na verdade, você explorar a percepção, brincar e não usar a comparação a nada, sabe? Se permitir mesmo criar. Eu acho que essa é a grande questão. Concordo plenamente. O outro livro que eu ia sugerir é esse aqui, Tesouros da Arte, que me foi dado por meu amigo Paulino, que também é muito legal, deu a Luca, e Luca adora esse livro, e também é muito interessante a maneira como eles trabalham, a dimensão da arte, as possibilidades. Os livros, gente, aparecem ao contrário, porque é assim mesmo no Instagram, não tem jeito. Toda essa lista de livros vai estar amanhã no @Desenvolver Bahia, a gente manda também para Camila pôr lá no Instagram do ateliê. E aí,
uma coisa que eu queria começar a te mostrar é o quanto a linguagem da arte, no sentido mais plástico, pode ser também uma maneira de ler, né? De estar nos livros. E aí eu queria sugerir esse livro aqui, não sei se dá para ver, que se chama Meu Pequenino. E ele é todo com ilustrações, né? Todo com desenhos, e fala da relação entre pais e filhos de uma maneira poética e linda. Então, eu é tenho incrível alguns, a depois potência eu desse posso. livro. Inclusive, é muito interessante, e eu adoro o livro infantil, porque eu acho que tem uma dimensão da compreensão mais simples e poética. Eu adoro quando eu vou nas feiras de livro, eu adoro ir na seção de infantil, e aí eu fico procurando essas ilustrações, e é engraçado porque as pessoas perguntam, mas Camila, você vai justamente para das crianças, do infantil? Eu falei, porque tem uma sutileza no tratar a vida que é fascinante, é poético. Então, primeiro eu vou lá. E que a gente não pode perder, né, Camila? Não pode Não. perder nós adultos e, fundamentalmente, não pode ceifar isso que quase que vem junto com a criança, quase que é parte da infância. Então, nós, enquanto adultos, não podemos ceifar, não podemos silenciar essa parte incrível das crianças, incrível a leitura que as crianças fazem das coisas, realmente inacreditável. Você falou disso, eu me lembrei de uma propaganda que teve já há alguns anos do MASP, que Sim. era justamente com as crianças. Eu não me recordo agora o nome da artista, mas eu posso procurar e a gente compartilha. Eles tinham uma obra contemporânea e eles chamaram várias crianças para falar o que elas estavam vendo. E eles gravaram essas interpretações, né, essa fruição. E depois eles convidam a artista para ouvir. E é maravilhosa a reação dela, porque ela começa a também perceber um outro olhar. E esse olhar de quem tudo vê, sabe? De que muitas vezes não, mas muitas vezes se permite brincar, de olhar, de extravasar essa percepção. É maravilhosa essa campanha, eu amei. E a gente pode brincar com a ideia de que, não sei se você, o que é que você pensa sobre isso, mas de que toda obra de arte, de certa forma, ela é sempre inacabada, porque ela está sujeita às inúmeras, infinitas possibilidades de interpretação, que quando essa interpretação é feita sobre a obra, ela ressignifica a obra de tal maneira que talvez aquela intencionalidade primeira nunca seja absolutamente recuperada, porque uma vez que você dispõe a obra de arte para o mundo, você permite que zilhões de pessoas produzam arte através da arte que você produziu. Naquela instância inicial nem sempre se recupera, né? Não. E isso é interessantíssimo. Na educação pela arte, a gente fala que para a gente, assim, tecnicamente falando, dentro de uma estrutura de leitura de imagem, a gente trabalha com a fruição, que é esse aspecto do sentido, essa subjetividade. A análise formal, quando é mais um conhecimento formal mesmo dos elementos, da percepção. E o contexto, que é quando você se aproxima do artista. Então é interessante que você trabalhe a arte nessa perspectiva mesmo, assim, do que você está sentindo, do que você está vendo, e é o que você acabou de dizer. O artista, ele é como se ele abrisse mão daquilo que para ele se torna importante e vai para o outro, né? E eu não sou artista, mas imagino que deva ser uma dor muito grande, né? Em certa medida. Uma dor e uma alegria ao mesmo tempo. Eu acho fascinante. Eu lembro que eu ainda na faculdade fiz uma exposição no Shopping Barra. E a gente, como nós éramos estudantes, a gente ficava revezando ali para ficar tomando conta. E chegou um senhor e parou justamente na frente do meu trabalho. E aí ele começou a falar de mim sem saber que era eu ali. E eu adorei, eu fiquei ouvindo, instigando, e aquilo para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu adoro perguntar para as pessoas o que elas veem. É difícil, enquanto pessoa a gente tem que estar muito bem construído, assim, porque vem coisas interessantíssimas, mas é um desafio e é instigante, eu adoro. Mas eu acho que é isso, acho que a gente precisa estimular o que você percebe, sabe, Alessandro? O que você está vendo, o que você sente, como você percebe, e eu acho que é aí que o caminho para a criação. E acho que nessa rotina difícil que a gente está tendo agora, porque é uma rotina que está sendo efetivamente ressignificada por conta de estarmos todos em casa e das coisas das escolas e do tempo com a
com a cozinha, com a casa, com o trabalho, essa coisa toda que a gente está vivendo, eu Uhum. acho crucial que os pais incluam na rotina alguma experiência do que você chamou de fruição sensível, né? De transcendência da realidade. Isso para a criança é absolutamente crucial. Não dá para a gente submeter nossos filhos a uma situação tão difícil, tão adversa, e não dar a eles a possibilidade de simbolizar pelo recurso mais potente que ele tem, que é esse recurso sensível, lúdico da arte. Então é muito importante que, assim, que a gente possa fazer isso diariamente, sabe? Que a gente possa dar tempo a essa expressão diariamente, porque isso seguramente auxilia as crianças, e não somente as crianças, mas a nós mesmos, né? Uhum. Cada vez que meu filho produz uma coisa e me mostra e a alegria, as conexões que ele faz, aquilo me dá uma esperança, renova a esperança na existência, na humanidade quanto todo. Eu acredito mais nas coisas, eu fico com mais motivação para fazer as coisas, porque eu vejo ali a possibilidade de uma criança, de uma maneira às vezes tão pura, ressignificando mesmo as condições E tão expressar o que difíceis, ela né? sente, né? E expressar como ela sente, como ela percebe, porque não é o mesmo olhar que a gente tem e que ninguém vai ter. Então é interessantíssimo você dar essa oportunidade para que o outro diga como sente e como percebe, porque isso também vai te ajudar a se repensar. Eu acho que é Uhum, essa construção. Eu acho que a arte ela intensifica as relações, porque uhum. elas mostram quem é o sujeito que fez e ao mesmo tempo te provoca dentro Uhum. daquilo. Então eu É. acho maravilhoso. Hoje eu assisti É, uma série que você já comentou, N. sim, aquilo ali é uma obra de arte, Gente, né? eu não consigo parar de assistir. Nem eu. Porque é fascinante e fala disso tudo que a gente está trazendo. Como a inventividade, essa coisa do imaginário, ele pode ser dosado dentro da realidade do simbólico e traz assuntos interessantíssimos. E essa construção do sujeito, de quem é, de permitir que as pessoas possam ser o que elas são, é fantástico. Quem E mais uma puder. coisa, Camila, que tenho certeza que você percebeu, mas não comentou, que é como essa menina, com a sua visão artística do mundo, para não enlouquecer, porque ela criou isso como uma chance para não Sim, uma enlouquecer, ela defesa. salvou vidas do ponto de vista simbólico. Por onde ela passa, ela deixa um rastro Uhum. de humanidade, de ressignificação, de transcendência, e como ela salva os personagens ao redor dela, da sua existência, às vezes, miserável do ponto de vista simbólico, Dolorosa, né? Assim, aquela e coisa como dolorida ela da vida. ressignifica. E aí eu queria contar uma experiência, você como professora, né? Uma experiência que eu conto muito, talvez algumas pessoas que estejam aí já tenham ouvido, mas eu sei que meu pai está aí, então eu queria aproveitar e contar uma experiência que tem muito a ver com ele, comigo e com meu filho anos depois. Quando eu estava na Nossa. escola, por 5 anos de idade, havia um jogral do Dia das Mães preparado. Nesse jogral nós íamos colocar umas flores mimeografadas, depois cortadas, coladas com uma cartolina e grampeada, cada um faria flor. E o nosso trabalho de artes era nessa flor, previamente desenhada por alguém, flor essa que não existe em lugar nenhum, que é uma invenção, que é aquela bola com 4 bolas ao redor, a gente deveria pintar bonito e sem sair do traço. Eu, numa roubo lá de criatividade, resolvi pintar uma das pétalas de preto, e a minha professora, muito sensível da época, chegou para mim e falou assim, Imagino. olha, aqui nessa escola não tem flor de pétala preta. Pétala se pinta de laranja ou de rosa, o miolo é amarelo, o caule é marrom e a Me folha é verde. dói, me dói, me dói. Isso. Bonito, sem sair do traço, senão vai perder o recreio, o tangue e o Mirabel. E aí, eu fiquei muito chateado com aquilo, eu já tinha muitas diferenças com essa professora, por óbvios motivos. Cheguei em casa, contei no carro, meu pai foi me buscar e contei para ele, irritado e tal, chateado. Se fosse hoje, acho que o pai dava meia volta e era capaz de ir lá tirar uma satisfação do professor. Mas na época, Tem isso. no final da década de 70, início da década de 80, isso não era propriamente uma questão. E aí, meu pai chegou e falou, olha, a professora é uma pessoa muito boa, uma pessoa ótima e tal, mas nenhum professor sabe tudo. Então, assim, as flores podem mudar de cor. E aí, o choque se fez. Eu falei, como assim? Uma flor nasce branca, mas nós podemos mudar a cor das flores. Eu falei, como que pode mudar a cor das flores? Então, assim, nós vamos passar agora, vamos comprar uma flor, eu vou fazer uma experiência, vamos passar no lugar comprar umas poções mágicas e nós vamos mudar a cor das flores. E eu me Ah, lembro de, veja, eu estou com 44 anos, então isso tem 39 anos atrás, eu me lembro claramente, muito, eu não sei se eu tinha 4 ou 5 anos, não me lembro bem, mas eu era assim, antes do primeiro ano do ensino fundamental.
Fomos a esse lugar onde vendia poções mágicas, que era um lugar que tinha no letreiro escrito Paz Mendonça. Quem é da Bahia sabe o que eu estou dizendo. Lá Sei. entramos, compramos lá essa poção mágica, que é nada mais do que corante para comida, anilina. Fomos para casa, compramos 2 flores brancas. Ele fez lá o balacobaco, que eu não me lembro qual era, sei que botava gelo, cortava, etc. E daqui a X tempo, que eu também não lembro que tempo era esse, essas flores mudariam de cor. Mas eu me lembro claramente da experiência do dia seguinte, muito cedo, meu irmão mais novo me acordando, assim, a um palmo no meu nariz, e me dizendo: é verdade, sem acreditar que Ai, aquilo tinha gente, que acontecido. maravilhoso. E a gente pulando da cama, correndo para poder contar aquilo. Eu me lembro da cena, nós morávamos numa casa, e eu me lembro da cena de ele falando: não, agora, meu pai falando: agora não vou contar, só depois do café. Lembro do cheiro do café, eu lembro de tudo, absolutamente tudo desse dia. Eu só não me lembro porque a explicação que ele me deu de por que as flores mudam de cor. Essa parte eu não me lembro. Mas eu me lembro muito dessa experiência. Anos depois de contar isso muitas vezes, meu filho com 6 anos talvez, eu resolvi fazer essa experiência com ele e foi incrível como ele ficou encantado com a mudança da cor das flores. Então, é muito difícil pra gente, estou contando essa história para dizer que a gente que veio dessa forma, né, da flor e tal, dessa coisa toda, pra gente hoje, para nós pais, é muito difícil. Mas a gente tem que arriscar. Nem todo mundo teve a sorte de ter um pai que tinha essa visão. Eu ia falar isso. Né? Tive essa sorte, mas a gente precisa exercitar essa coragem de ver as coisas por outro ângulo, essa coragem de imaginar flores de outras cores, porque sem isso, seguramente, as infâncias estarão em perigo, você não acha? Isso que você está falando é importantíssimo. Eu queria parabenizar seu pai por proporcionar você essa experiência e que fez com que ela se tornasse memória, né? Uhum. E eu acho que essas memórias são importantíssimas para as nossas vidas. Quando você fala isso, eu lembro de novo do texto de Rubem Alves, que aí ele fala, e aí eu me lembro, é uma pessoa que vai num consultório de um psicólogo e ela pergunta, e ela fala que está enlouquecendo. E aí ele fala, mas por que enlouquecendo? E aí ele pergunta e ela fala, não, porque eu costumava ir para a cozinha e eu cozinhava e estava tudo certo, mas um certo dia eu acordei e eu olhei para a cebola e não vi cebola. Eu vi outra coisa. E aí ele vai e pega Odes Elementares de Pablo Neruda da cebola. E ele fala, olha o que Neruda viu da cebola. E aí escreve uma poesia. E ele fala, olhos de poeta. Mas para isso é preciso sensibilidade e perceber aquele instante. Eu costumo dizer que os instantes são realmente muito rápidos e que se a gente não tiver aguçado essa percepção, ela passa. Agarrar, né? Morder a vida. Ela passa. E aí deixa de ser uma possibilidade de experiência. Então, eu costumo dizer que a gente precisa, novamente, falo que sentir dá sentido. Então a gente precisa, não é à toa que a gente tem sentidos, né? A gente, para sobreviver, a gente aguça os nossos sentidos. É uma pena, eu falo muito isso, que a nossa sociedade é muito rápida, mas a gente deixou um pouco de degustar e sentir mais e dar mais vazão aos nossos sentidos. Então, Aliás, saber e sabor vêm do mesmo lugar. Né? Aliás, exatamente. Em Portugal ainda se fala, isso me sabe bem, tal, como um sabor, né? O saber e o sabor vindo do mesmo lugar, né? E aí eu falo isso, sabe, Alessandro, assim, dessa relação do sentir. Muitas vezes nas escolas, pensei em projetos que tratassem disso hoje. Então, e eu ouvia sempre coisas muito interessantes. A gente lá em casa não para comer e sentir o sabor das coisas. E eu falava, então vamos fazer uma brincadeira? Olá! Eu sempre vejo nas lives todo mundo falando com você, com conhecimento. Eu falei, eu quero ver no meu dia, porque Luca não me conhece pessoalmente, mas a gente vai resolver isso. Quando isso acabar, você vai lá no ateliê pintar comigo. Até porque eu adorei sua pintura do ET. E aí a gente vai pintar junto, ok? Pode ser. Mas continue o que você estava falando, vá. Sim, me perdi, me achei. Então, eu falo sempre... Aí eu brinquei com essa aluna. Eu falei, então faz o seguinte, chega em casa, coloca alguns ingredientes em casa e chama todo mundo para vocês reconhecerem os sabores. Quem reconhece? E aí ela falou assim, mas
eles não vão fazer isso. Eu falei, tenta pelo menos, né? O não você já tem naquela ideia de que a gente tem que se permitir. E Sim. ela foi brincar. E ela falou, eles não sabiam o sabor de muitas coisas. E aquilo mexeu com a família. Dos momentos de delicadeza, eu sempre falo isso, que a gente perdeu muitas vezes essa ordem da sutileza, sabe? De enviar um cartão, um desenho, das coisas simples. Eu acho que a arte está muito próxima disso. Então, isso que você traz é importantíssimo. A gente, nesse momento, está lidando com o tempo de uma outra forma. Tá tendo mais... Gente, a primeira semana eu vi uma amiga minha postou que estava tomando café. Tava tomando café em casa. Eu falei, gente, tomar café numa xícara em casa, olha como isso se tornou algo tão inacessível. Quase eu um acho luxo. Um luxo. Essa semana eu vi um texto maravilhoso, o luxo do abraço, aí falando de novo no abraço. É isso, as coisas simples estão se tornando luxuosas. E isso tem a ver com a arte. Uma coisa que a gente fez aqui com o Luca, que eu acho que é uma boa dica para quem tem criança pequena, foi uma caixa de sensorialidades. Então a gente fez uma caixa de papelão. E foi muito legal, porque a gente fez sons diferentes, cordinhas que ele puxava e fazia. Você lembra dessa caixa, filho? Tava com o grupo 2. A gente botou uns Tupperwares ao contrário, ele cheirava café, sabonete, outras coisas. Ele batia uma mão, a gente colou uma meia, ele metia a mão e pegava em várias texturas. Você lembra disso? E eu fiz uns furos com uma lâmpada com cores diferentes para ele olhar também para dentro. Ficou bem legal. Luca, tem um artista que fazia isso, Lydia Clark. Ela fazia esculturas sensoriais, botava cheiro, coisas para sentir, texturas, era muito legal. Eu faço muito isso com meus alunos autistas. Quando são menores, para trabalhar essa dimensão da sensorialidade. E é muito bom. Vamos lá, filho, o que você quer mostrar aqui? Qual é essa arte que você escolheu? Eu quero! Essa ou a de trás? Não, essa daqui. Mostra. Eu não sei o que eu fiz, só que eu inventei o que fazer. Dá pra ver? Dá! Nossa! Primeiro, assim, eu posso falar primeiro o que eu senti? Eu não sei se vai ser a mesma coisa. Óbvio, eu acho que não vai ser a mesma coisa que você sentiu. Mas eu vou dizer o que eu tô sentindo. E eu vou dizer uma coisa, Luca. De longe, não dá pra gente perceber alguns detalhes. Então, eu vou te pedir uma coisa. Você guardar e quando você for no ateliê, você levar pra eu ver de novo, mais pertinho. Pode ser? Pode ser. Tá. Então, eu vou ver agora daqui. Deixa eu ver. Primeiro, eu gostei muito das cores. Essa figura, ela me parece muito interessante porque ela tem olhos diferentes, então me causa uma sensação de que ela está percebendo as pessoas em volta dela. Ela olha para essas pessoas que estão se movimentando e é como se essas pessoas estivessem falando com ela. Eu percebi isso. E o que é legal, Camila, que não dá pra você ver, é que esses carimbinhos que ele botou lá é uma pessoa de boca aberta, assim, espantada. Eu vi uma cara dessa falando. Você vê como as crianças dão um jeito, né, gente, de simbolizar o que a gente tá vivendo, né? Aparece. Luca, você me disse, Luca, que assim, você inventou, isso é ótimo. Mas vamos brincar de uma coisa? Olha pro seu desenho aí. Olha. Se você tivesse que dar um nome pra ela agora, que nome você daria? Que pergunta. É difícil essa, né? Se fosse uma história, toda história tem um nome. Olha para o seu desenho, vai observando o que eles estão fazendo, que lugar é esse. Depende. Se ela for do bem... Mas aí é você que vai imaginar. Se ela é do bem, se ela não é. É você que vai perceber isso. Agora eu vou te falar. Eu vou compartilhar uma coisa. Eu daria... Fale. Não, fale, eu tô curiosa. Eu ia falar uma coisa minha também. Eu daria o nome dela Amora. Amora? Por que Amora? Por que Amora? Pensei aqui, ó. A cor daqui, ó. Sim. Dá um tipo... Você lembrou da cor da Amora? Legal. E essa parte, você quis mostrar o que com essa parte que você desenhou da Amora?
É o que essa amora? Eu também escolhi a Amora porque olha aqui um detalhe. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, tá vendo um A aqui? Sim. Aí, entendeu? Ah, Você entendi. lembra do lado da morte? Já faz uma sequência do A e da cor. Muito bem. É, Muito Mas bom. quando você desenhou, você me contou uma coisa sobre isso que eu acho que você não tá lembrando. Que essa pessoa tava... Isso tudo saía dela, que isso aqui era como se fosse uma cobra. É. Lembra disso? E que essa cobra tinha todas essas caras dentro dela. E que algumas saíram e outras ficaram. E que ela era transparente, que dava pra ver por dentro. Você lembra que você me contou isso? eu lembro. Legal, Nossa. né? Na época Tem ele falou alguma- isso. Eu não sei agora. Veja que a obra já foi ressignificada. É. Tem uma obra, Luca, que assim, não é uma cobra, mas é muito interessante. Depois, quando você for no ateliê, eu te mostro. Que é o Salvador Dalí pegou uma escultura de uma mulher, que é a Vênus, ele botou gavetas. E aí é como se as Na gavetas barriga, nas tivessem. gavetinhas. O que será que tem dentro das gavetas? E é mais ou menos assim, essa ideia da cobra. O que será que tem nessa cobra? Dentro dessa cobra? Mas você mostrou o que tinha dentro dela. É como se fossem muitas coisas dentro de uma só pessoa, né, filho? É. Bem legal. E você gosta de fazer isso? Gosto. Pintar, desenhar? Você tem até um caderno, né, de desenhos? Eu podia mostrar, porque eu acho. Se você Pode. achar. Eu adoro. Eu também tenho. Sabe o que eu tenho? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho um caderno que geralmente a gente faz também, que a gente chama de diário de artista, ou caderno de artista. Que é aquela ideia dos diários, mas tudo que a gente sente ou percebe, a gente transforma em imagem. Ou colagem, ou palavras, tudo que faz sentido. Eu até tenho de Frida Kahlo, e é muito legal, Luca, porque às vezes eu estou muito feliz, aí eu faço um desenho que represente aquilo. Ou eu estou muito chateada, eu também faço. E depois eu fico olhando como eu estava me sentindo naquele dia, e aí fica uma história. E, aliás, Camila, uma ideia ótima para os pais construírem um caderno de desenhos sobre esse período, né? Que as crianças Ótimo. possam ali ir representando vários e vários desenhos e várias possibilidades de Durante os expressão dias. durante esses dias que a gente está vivendo, Tchau, né? Luca! Ele vai voltar, filho? Vou. E que são dias muito potentes, né? Em sentido de efeito nas crianças e que podem ser expressados e devem. E depois isso fica como uma memória, né? Uma memória imagética disso tudo. E eu acho também que, não só para as crianças, os adolescentes em si, eu tenho alguns adolescentes no ateliê, é muito importante esse lugar e esse ambiente onde você possa mostrar o que você sente, sabe, Alessandro? Sem esse julgamento, sem essas comparações, e a gente tentar ficar muito atento a isso. A gente ficar atento àquilo que eu falei, o instante. De uma palavra você pode fazer com que aquela pessoa se sinta comparada ao outro. Então, se permita só olhar e se aproximar daquele sujeito como ele é ou que ele está querendo se mostrar, né? E também interaja com isso. O instante de aceitar essa convocação infantil para essa transcendência lúdica, que pode ser no brincar e pode ser na arte, que se encontram de maneira muito potente, para você não deixar de aproveitar esse instante de convocação, porque naquele momento há um conteúdo ali daquela criança que está precisando, né, de uma via simbolizável. Sim. Então é importante que a gente permita isso, que a gente autorize. Eu sei que na nossa agenda é difícil, eu sei que nos nossos dias comumente isso é difícil, mas talvez agora a gente possa priorizar, já que agora a gente ressignifica a relação com o tempo a partir de um tempo mais subjetivo, a gente possa autorizar a criança a manifestar essas situações, né? Quer ver uma coisa muito interessante? Tem agora, já que a gente está falando de tecnologia, desses momentos, a gente pode visitar museus no mundo inteiro. Então, no Google Artes e Cultura, Arte e Cultura, você pode fazer várias visitas. Então, olha que interessante, vão passear. E aí você vai e você começa a instigar e fazer com que também a criança mostre qual foi a obra que chamou mais atenção. A partir do que ela te indicar, você vai criando esses laços de interpretação e você vai percebendo por que aquela obra a fisgou. É muito interessante. E é importante dizer aos pais que estão nos ouvindo que isso deve ser feito com crianças de qualquer idade. Bebezinhos de meses já devem ter contato com a arte, porque isso é formação. Isso é uma certa abertura dos sentidos para essa estética, para essa linguagem, para esse tipo de interpretação da realidade.
Eu queria indicar um outro livro, que é esse aqui, não sei se dá para ver, A Solidão da Criança, que é um livro todo falando sobre a criança, todo com desenho, né? Ilustrações. Adão. E é ilustrações. E já, meu pequenino já. Meu pequenino é boa. É bom, né? Lindo, Sua pequenina né? é boa? aquele- Eu quero... Cadê? Meu É pequenino aquele é que você esse aqui. mostrou. Que você mostrou. Eu tô curiosa pra ver. Luca adora esse livro, né, filha? Eu Mostra tenho uma parte que alguns você gosta também. muito. Olha, eu vou mostrar. Mostra uma parte que você gosta bastante. Não vou mostrar um spoiler, só vou mostrar aqui. Tá. Um spoiler. Uma parte. Uau! E eu fico me aproximando para tentar me aproximar. Isso é muito louco. Não, eu adorei a ilustração. São lindas. E esse aqui também é muito legal. A Solidão da Criança, quem puder, vale a pena. Aí, se você, como você lê, você percebe uma coisa. Que tipo meu desenho, mas com pessoas. Claro, porque aí cada um faz de um jeito, Luca. Então, tem uns que vão fazer com pessoas, vão fazer com objetos, com enfim, flores. É o que eu falo, sabe o quê? Que a gente precisa ter olhos de poeta. Sabe o que é olhos de poeta? Não. É cada pessoa olhar para uma coisa e achar o que ela quiser, contar a história. Então, por exemplo, eu posso olhar para uma pedra e achar que ali é uma pessoa e posso brincar com isso. Ou então eu posso fazer um brinquedo com a pedra. Posso fazer uma poesia, posso criar alguma coisa. É a gente brincar. Então, a gente pode fazer isso. Cada um pega o que quiser e inventa o que quiser também. Você lembra daquele artista que a gente foi ver que fazia umas obras com um bocado de pedaço de coisa, de lixo e tudo? Fala que Cole que faz mão do... Fale aí. Conte aí desse personagem lá da Anne. Da Anne. Tem... Não sei se você já começou a ver Anne. Claro! Amo! Mas não sei se você já viu esse personagem. Qual? Se chama... É de cabelo ruivo. Se chama Cole. É o que? É artista? Ele faz... Como que é mesmo? Ele Aquele fazia nome? escultura. Não, aquele coisa. Ele faz... Ele começa a desenhar. Ele é desenhista primeiro, depois ele faz esculturas. Quando Eu não vou falar. Eu cheguei, eu tô nessa parte que ele começa a fazer escultura. Então você já viu que aquele loirinho que quebrou a mão dele? Sim, vi. Essa parte. E aí observe que uma coisa que é ruim, todo mundo vê como uma coisa ruim, né? O menino quebrou a mão dele, realmente tem esse significado, mas possibilitou a ele, dentro de uma experiência da festa, observar uma escultura e procurar essa outra maneira de fazer o trabalho. Como ele estava impossibilitado do desenho, aí ele foi para a escultura. Você lembra dessa festa que ele tava, que ele viu? Lembro. Agora, deixa eu te falar, faltam 7 minutinhos pra gente terminar. Você quer falar mais alguma coisa? Luca tem que fazer uma live dele. Sabe quem tá falando isso? Tia Letícia e tio Carmelito. Manda um beijo aí pra Joaquim. Ai, fofos, Leti e Carmelito também quero. Eu vou participar dessa live de Luca. Então você quer falar mais alguma coisa, filhão? Sobre arte? O que você acha? Você acha importante a arte? Você gosta? Isso eu gosto. Você curte? Então tá combinado a nossa visita lá no ateliê pra gente fazer arte juntos, tá? Tá. Fechou? Fechou. Então pronto, não bate. Beijo. Não bate. Então, pois é, né? Eu gosto sempre desses dias de quarta, ele sempre gosta de vir, porque eu acho que é uma conversa sobre isso, né? Sobre dar voz às crianças, sobre ouvir o que elas têm a dizer. Nem sempre o que elas falam é tão audível ao nosso ouvido, porque a gente tem que fazer um esforço para poder compreender. Mas se a gente tiver de coração aberto, a mensagem chega, né? E eles nos comunicam de várias maneiras. Alessandra, eu tenho aprendido muito com os meus alunos autistas, dessa perspectiva. Porque eu acho que é isso que você falou, é se permitir, é abrir para a comunicação. E eles acabam nos ensinando muito a uma outra forma de se comunicar, de entender. Até de uma forma mais simples. Às vezes a gente fica criando muito e às vezes é tão direto, sabe? É leve, inclusive. Eu tenho aprendido muito com isso. Eu queria, se tiver colegas psicólogos ou quem tiver interesse, eu queria sugerir esse livro que é
sei se dá para ver, Psicologia da Arte, do Vygotsky, que é um grande livro. Esse que é um clássico do Jung, Um Homem e Seus Símbolos. Outro livro muito Importantíssimo. interessante. Eu acho que a arte e a Queria, psicologia dialogam. total, né? Ah, Queria é. falar desse livro também, que é Ciência, Arte e Jogo, da Adriana Kliss, que é uma maravilha, especialmente para quem trabalha com educação, para quem lida com criança. Esse livro é espetacular. E por último, esse aqui, que eu acho que é bacanérrimo, que é uma conversa à mesa com Caribé. Então, a partir da perspectiva da leitura de Caribé sobre a Bahia, vai se Vai. falando também da questão da culinária e como uma referência cultural. Então, Tem mostrando um de como a arte... Monet. Não sei se você conhece o de Monet. A Não mesa com conheço. Monet. Que ele Ah, é? gostava muito, e aí é justamente esse mesmo conceito, essa mesma ideia, mas com as obras de Monet. Que maravilha. Bom, essas seriam as leituras que eu teria para indicar. Na live com a Olga, eu fiz uma leitura de uma música para falar um pouco da relação de pais e filhos e tal. E aí o pessoal pediu para repetir, eu vou repetir aqui para a gente encerrar. Depois vou lhe passar a palavra para você comentar o que você quiser e a gente começar a se despedir do pessoal, tá? Uhum. A música que a gente fez lá é uma música do Gilberto Gil, que se chama A Linha e o Linho, que ele não fez para esse Maravilhosa. objetivo, mas aí eu dei uma torcida aí para a gente conversar sobre a relação pais e filhos. Ela diz assim: é a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos o nosso amor, os nossos sentimentos loucos, o nosso amor. Então, quando a gente diz que essa é a sua vida que eu quero bordar na minha, a gente parte de uma ideia de que a vida de uma criança ela sempre é precedida por um desejo, por uma aposta de seus pais. Então, é a vida de um filho que vai sendo costurado nessa base afetiva, simbólica, nesse tecido já existente, produto de outros fios e dessa transgeracionalidade, e que o filho vai costurando a sua existência, fazendo com que essa costura nunca mais seja a mesma e fazendo com que esse pano também nunca mais seja o mesmo. Quem experimenta essa experiência nunca mais sai dela igual. A agulha do real nas mãos da fantasia fala disso, de que criar filhos é limpar o chão, é cuidar da ferida, é matricular na escola, correr de um lado para o outro, que é o real, mas nas mãos da fantasia. A gente não pode se permitir ser atropelado por uma burocratização da nossa relação com os nossos filhos, e a arte é um grande e potente instrumento para que a gente dê sentidos e significados novos a essa experiência. E aí, fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia, diz disso, né? De que não é uma relação estabelecida, é uma relação construída, diuturna, de esforço, de todo dia, um dia mais difícil, um dia mais fácil. Então, esse amor vai sendo construído e vai aparecendo aos poucos. Não é dado, não é estabelecido. E esses sentimentos são loucos, porque na relação de pais e filhos cabe qualquer tipo de sentimento. Então, mais uma vez, a arte nos ajudando a pensar isso. Comentários finais de Camila para a gente se despedir. Nada melhor do que você prova o olhar de poeta. O que eu costumo dizer que a gente precisa desse olhar, a gente precisa transformar e dar outros significados dentro do que a gente sente, percebe. Eu acho que esse momento é um momento de adaptação. A gente não é mais o mesmo e a gente nunca é, porque a gente está a todo momento se transformando. Mas eu acho que muito do que a gente está aprendendo hoje, a gente deve levar depois para as nossas vidas lá fora, né? Essa relação do tempo que todo mundo fala hoje, eu acho que ela já estava sendo desejada. A gente precisa sentir mais, a gente precisa ter mais tempo para perceber, brincar, olhar, degustar, né? E eu acho que é isso. Quando vocês puderem ir às ruas, brinquem de olhar nuvens, visitem museus, visitem galerias. Eu costumo dizer, eu falei sobre isso, tem uma galeria fantástica aqui na Pituba, na rua Tupinambá, eu sou peça para a rua, que é a Tria. É um lugar lindo, com um acervo maravilhoso. Vá no museu, ande nas ruas, brinque, pergunte. É isso, eu acho que a gente precisa levar essas experiências para a rua. E aí eu termino um pouco com o olhar de poeta, que é de Ana 24 Giacomo. segundos. Vai lá, Ana Giacomo, procurem ser sensível. Ela diz que ser sensível nesse mundo requer muita coragem. E é isso, tenham coragem, sintam mais e
Eu sempre costumo dizer, sejamos arte em nossas vidas. Lindo, Camila, muito obrigado. Sigam Eu que @ateliê agradeço. Camila Govas. Um beijo a todos. Até a próxima, Obrigada. pessoal. Obrigadão, Camila. Um beijo.